Hoje daremos início a uma série de aulas que buscarão apresentar para vocês como as características são transmitidas através das gerações. A área da genética, que busca justamente entender os mecanismos hereditários relacionados à manifestação das características, é denominada de herança. Existem diferentes formas de herança. Nossa primeira aula de herança abordará então os padrões de herança mendeliana. Falaremos ainda das extensões do mendelismo e dos fatores que afetam os padrões de herança mendeliana. Ao longo da presente aula, nós abordaremos os seguintes tópicos: herança mendeliana, as formas autossômica e ligada ao sexo, as extensões do mendelismo, codominância, dominância incompleta, polialelia e alelos letais, os fatores que alteram a herança mendeliana, penetrância, expressividade, idade de início e interação gênica, e, por fim, nós falaremos um pouco mais sobre as correlações genótipo-fenótipo. Define-se genética como o ramo da ciência que estuda a hereditariedade. O termo genética significa gerar, e ele foi cunhado pela primeira vez no final do século XIX, quando a gente tem aqui o primeiro grande marco da genética. Os estudos de Gregor e Johann Mendel passaram a ser reconhecidos pela comunidade acadêmica da época. Gregor e Johann Mendel conduziu seus experimentos e os publicou por volta de 1865-1866. Os estudos de Mendel trouxeram contribuições significativas para o entendimento das regras de transmissão das características, dos padrões de hereditariedade. Mendel deu origem a uma área da genética que nós conhecemos atualmente como genética clássica, e aos padrões de herança que nós conhecemos como padrões de herança mendeliana. O segundo grande marco da genética abre as portas para uma área que é chamada genética molecular. É justamente aquele em que a gente tem a descoberta, em 1953, por Watts e Crick, da estrutura da molécula de DNA. Então, a partir dessa era, a gente agora pode entender um pouco mais sobre a transmissão das características a nível molecular. O terceiro grande marco é justamente o sequenciamento dos genomas, e especificamente do genoma humano. E esse grande marco é datado do finalzinho do século XX, início desse século atual, século XXI, em que a gente tem então a abertura de uma grande área de estudo, que é a ciência que a gente chama de ômica hoje em dia. Então, além da genômica, a gente tem proteômica, transcriptômica, metabolômica, enfim, uma série de possibilidades de estudos a partir do desvendar dos genomas dos organismos. Mas hoje, inicialmente, abordaremos então os padrões de hereditariedade clássicos descritos por Gregor Mendel, especificamente em seu experimento com ervilhas, mas que puderam então ser levados a outras características em outros organismos, puderam servir como exemplo e modelo para que a gente pudesse entender a transmissão das características em outros organismos. Gregor Mendel, então, foi um monge. Ele realizou experimentos com ervilhas, especificamente porque ele morava num mosteiro, na Áustria, e ele tinha disponibilidade de estufa e de um jardim. Especificamente, ele publicou os resultados dos seus experimentos envolvendo, então, a hibridização de plantas, especificamente de ervilhas, em 1865, 1866, mas à época a comunidade científica realmente não deu valor ao trabalho de Mendel, e somente então, no final do século XIX, início do século XX, que a gente tem a redescoberta dos trabalhos de Mendel, e com isso a comunidade acadêmica passa a dar maior importância aos trabalhos de Mendel. A contribuição de Mendel para o início da genética enquanto ciência é inestimável. No entanto, é importante colocar que ele deixou como legado alguns postulados específicos, os quais são utilizados até hoje em dia para o entendimento da transmissão das características. Alguns dos postulados serão apresentados brevemente agora.
Então, a gente tem aqui que um dos postulados de Mendel é justamente que existem nos organismos como todos os chamados determinantes hereditários, que ele também chamou de fatores hereditários, que são responsáveis pela transmissão da informação genética. Nós sabemos atualmente que esses determinantes ou fatores hereditários são, na verdade, as sequências gênicas. Por definição, um gene é uma sequência de DNA que especifica, que codifica uma informação, que pode ser na forma de RNA ou, a depender do tipo de gene, esse RNA ser traduzido, então, numa proteína. E essa proteína, então, seria o fenótipo a nível molecular. Mais ainda, Mendel postulou dois outros princípios, ou duas leis específicas, que regem, então, os padrões de herança clássica. O primeiro deles seria o princípio da dominância, ou lei da dominância, que nos diz que em um indivíduo heterozigoto, um alelo pode ocultar a presença do outro. De uma forma bem breve, indivíduos heterozigotos são aqueles que apresentam formas diferentes de um mesmo gene, em termos de sequência. Consequentemente, cada forma diferente é chamada de alelo. Então, um indivíduo homozigoto apresenta dois alelos iguais, heterozigotos, alelos diferentes. E no caso do princípio da dominância, o alelo dominante pode ocultar a presença do outro alelo, que no caso é o chamado alelo recessivo. O segundo princípio, ou lei da segregação, nos diz o quê? Nos diz que em um indivíduo heterozigoto, durante a formação dos gametas, os alelos de genes diferentes se distribuem também de forma independente uns dos outros. Então, não existe necessariamente uma ligação entre alelos de genes diferentes durante o processo de transmissão. De uma maneira simplificada, alguns dos princípios ou postulados de Mendel encontram-se apresentados nesta imagem aqui. Nós mostramos uma relação direta entre fenótipo, a manifestação da característica, e genótipo, a sequência, então, fator hereditário, o determinante hereditário que especifica como essa característica vai se manifestar. A gente tem as possibilidades, então, de manifestação do fenótipo. No caso aqui, as flores podem apresentar a cor roxa ou a cor branca, e as diferentes possibilidades de genótipos. Então, percebam, a gente tem indivíduos homozigotos, apresentam dois alelos para um mesmo gene idênticos, homozigotos dominantes e homozigotos recessivos. A letra minúscula significa recessivo, a letra maiúscula dominante. E aqui no meio nós temos justamente os indivíduos heterozigotos, apresentam dois alelos diferentes. Percebam que, em termos de manifestação da característica, os indivíduos homozigotos dominantes especificam para a flor de cor roxa, de maneira semelhante aos indivíduos heterozigotos, mostrando justamente o princípio da dominância, em que o alelo 1 dominante suprime, oculta o efeito do alelo 2 recessivo. E no caso do alelo recessivo, ele só vai se manifestar se estiver presente, então, em homozigose. E aí, nesse caso, a característica está diretamente relacionada à cor branca. A gente, então, pode estabelecer uma relação entre genótipo e fenótipo quando uma característica é de fato dominante. A relação seria de 1 para 2 para 1, em termos de proporção genotípica, enquanto que a proporção fenotípica seria de 3 para 1. Essa proporção, tanto genotípica quanto fenotípica, essa relação de proporção, pode ser observada, extrapolada para uma série de outras características. Então, a importância do estudo de Mendel é que ele forneceu, na verdade, subsídio para que a gente entendesse não somente a expressão, a manifestação da característica e a transmissão da característica em ervilhas, mas como em diferentes organismos para diferentes características. Diante disso, eu vou trazer agora para vocês alguns conceitos básicos que serão utilizados ao longo de todo o curso de genética para que a gente possa entender um pouco mais sobre como as características de fato são transmitidas através das gerações. Como eu já mencionei,
Gene seria então uma região do DNA que determina ou ajuda a determinar uma característica. É importante colocar que sempre que a gente falar de região codificante, a gente vai estar pensando em uma sequência de RNA e ou uma sequência de proteína, vai depender do tipo de RNA. Então, isso é um conceito que tem que ficar, de fato, muito sedimentado. O gene não é necessariamente somente aquela sequência de DNA que codifica a proteína, pode ser somente uma sequência que codifica um RNA, que vai trabalhar como RNA na célula. Alelo seria, então, cada uma das formas que um gene pode se exibir. Então, aqui a gente mostra no exemplo o alelo dominante, o alelo recessivo. Percebam que eles especificam coisas distintas. Então, um alelo codifica, por exemplo, para a característica da semente ser lisa e o outro alelo para a semente ser rugosa. Então, aqui é o mesmo locus, ou seja, a mesma casinha do gene, a mesma região do gene dentro de um cromossomo. Então, são dois cromossomos homólogos, idênticos, só que um veio de um genitor e o outro veio de outro genitor. Então, a soma de todos os conjuntos de genes e, consequentemente, dos possíveis alelos observados para este gene que um indivíduo possui é chamado de genótipo. Ele pode ajudar ou determinar a manifestação de uma característica, que é chamado, então, de fenótipo. A característica ou caráter é o atributo ou a manifestação. Por exemplo, digamos que a característica seja a cor da flor. Com relação ao fenótipo, a flor pode ser roxa ou pode ser branca. A gente ainda pode definir, né, os indivíduos que são heterozigotos, como aqui apresentados, quando apresentam dois alelos distintos para um mesmo locus, e homozigotos seriam aqueles indivíduos que apresentam alelos idênticos para o mesmo locus. E é importante colocar que quando a gente fala de alelos distintos, é porque, de fato, eles apresentam sequências diferentes. Então, um exemplo para a gente entender como é que a gente fala o alelo 1, o alelo 2, o alelo dominante, o alelo recessivo, o que tem de diferente entre eles para eles especificarem características diferentes? A diferença está, de fato, na sequência de DNA. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o alelo 1, que é o alelo dominante, e aqui o alelo 2, que é o alelo recessivo. Percebam que existe uma única substituição de nucleotídeos nessa posição aqui. Ó. A gente tem uma citosina aqui e a gente tem uma adenina na parte de baixo. Aqui, ó. Certo? A presença da citosina nessa posição codifica para a flor roxa. A ausência da citosina e, consequentemente, a presença da adenina especifica para a flor branca. Então, são dois alelos diferentes de um mesmo gene. No caso da flor roxa, especificamente, essa sequência determina a produção de uma enzima. E essa enzima ajuda a sintetizar um pigmento roxo. Por isso que os indivíduos, né, as flores roxas, são derivadas normalmente daqueles genótipos ou dominantes ou heterozigotos. No entanto, quando a gente tem as flores brancas, que são os homozigotos recessivos, o que nós temos? A presença dessa adenina aqui vai modificar a fase de leitura gênica, levando à não produção desta enzima aqui. Como esta enzima é responsável por sintetizar o pigmento e ela não está sendo produzida, a flor vai ter, na verdade, a ausência de pigmento. Por isso, ela vai se manifestar em termos de característica. O fenótipo dela vai ser um fenótipo de cor branca. É importante que vocês entendam que quando a gente fala o termo fenótipo, a gente pode estar falando desse fenótipo em diferentes níveis. O fenótipo molecular seria quando a gente estiver falando diretamente do produto gênico. Aqui a gente mostra, né, a sequência de DNA, codificou um RNA mensageiro e, consequentemente, a proteína. A proteína constituída, então, por esse gene é o fenótipo a nível de molécula, ou fenótipo molecular. Só que a gente sabe que os genes produzem moléculas que não trabalham sozinhas no interior da célula. Existe, então, o que a gente chama de rede de genes. E essa rede de genes vai
de certa forma, levar à manifestação de características vinculadas às mais diferentes funções da célula. E aí, então, a gente tem, por exemplo, proteínas que se juntam para trabalhar a nível de metabolismo, proteínas vinculadas à motilidade celular, à resposta ao estresse, e assim vai. Só que a gente tem, então, vários genes com várias proteínas sendo codificadas para trabalhar nessas mais diferentes funções. Então, a gente pode olhar agora o fenótipo não só a nível molecular, como a nível celular. Por exemplo, quando a gente tem uma mutação e essa mutação altera uma proteína, o que essa alteração nessa pequena proteína vai alterar a nível de célula? A gente entende isso como fenótipo a nível celular. E, por fim, a gente tem um fenótipo em nível maior, que é justamente quando a gente tem as alterações a nível de organismo como um todo. Então, alterações nos aspectos anatômicos, fisiológicos ou aspectos comportamentais. Então, esse seria o terceiro nível que a gente pode observar de fenótipo. Então, o fenótipo pode ser visto em 3 níveis: fenótipo molecular, o produto direto do gene; o fenótipo a nível de celular, qual é o tipo de perturbação ou não, como é a manifestação normal mesmo dessas moléculas no interior da célula, que a gente pode tanto pensar numa situação fisiologicamente normal, como numa situação que seria justamente num processo mutacional ou numa situação de doença, por exemplo. Então, quando a gente remete a fenótipo, é interessante a gente abordar as 3 situações. Existem alguns métodos que nos permitem aplicar os princípios de Mendel para entender um pouco mais sobre como ocorre a transmissão das características entre os indivíduos. Entender um pouco mais sobre os princípios da hereditariedade. São eles o método quadrado de Punney e da probabilidade. Então aqui a gente mostra alguns exemplos de como a gente aplica isso. No caso do quadrado de Punney, a gente tem 2 genitores, um do sexo masculino, um do sexo feminino, ambos heterozigotos, e a gente calcula, então, a partir do cruzamento entre os gametas possíveis gerados por esse genitor e os gametas possíveis gerados por esse genitor, as probabilidades ou os riscos de frequência relacionados, então, à combinação desses alelos. Então, a gente teria aqui, quando a gente tem a combinação entre um alelo azão e um alelo azão do outro genitor, a gente teria um indivíduo homozigoto dominante. E isso tem um risco, então, de 25%. Né? 1 meio vezes 1 meio, 1/4. Com relação a ser heterozigoto, a gente teria um risco de 50%, né? Então, 25% mais 25%. E 25% também seria, então, o risco do indivíduo ser homozigoto recessivo. Né? Então, existem 3 possibilidades de genótipos: o homozigoto dominante, o recessivo e o heterozigoto. E a relação entre genótipo e fenótipo, quando essa característica de fato for uma característica dominante, puramente dominante, é que a gente teria então a manifestação acontecendo em 75% das possibilidades relacionadas à característica dominante. No caso do exemplo da flor seria a flor roxa, e 25% então de chance de ser relacionada à característica recessiva, no caso da flor, a flor branca. Então, essa seria a relação entre genótipo e fenótipo, considerando uma característica puramente dominante. Uma das formas de representarmos como uma característica está se manifestando numa dada genealogia é através dos heredogramas. Os heredogramas buscam, então, mostrar as possíveis relações que existem entre características físicas ou traços, ou possivelmente doenças, entre indivíduos de uma mesma família, de maneira que a gente utiliza símbolos específicos, e esses símbolos são reconhecidos de maneira internacional. Então, aqui, quadradinho, indivíduos do sexo masculino, bolinha do sexo feminino, sexo indefinido seria o losango, indivíduos afetados, a gente pinta ou fica achurado. Heterozigotos, a depender da literatura, a gente pode observar essa anotação para indivíduos heterozigotos de caráter autossômico, pinta metade do símbolo. Casamento com a trave horizontal, unindo 2 símbolos, homem e mulher, ou macho e fêmea, depender da espécie. Acasalamento extramarital, a trave é interrompida por pontilhados. Divórcio, a gente tem
uma trave transversal que corta a trave horizontal. Casamento consanguíneo, por exemplo, entre primos, que é relativamente comum, são duas traves horizontais. Gêmeos monozigóticos, uma trave horizontal unindo, já que são irmãos com percentual de identidade genética de quase 100%. Já os gêmeos fraternos não têm a trave, então são gêmeos dizigóticos. Características recessivas ligadas ao X, em fêmeas, a gente coloca uma bolinha pequena dentro da bolinha que é o símbolo. Probando, a gente utiliza essa seta para indicar. O probando é justamente o paciente que levou a família a procurar o atendimento ou a querer entender um pouco mais sobre a característica. Não é necessariamente a primeira pessoa que exibiu aquela característica ou doença naquela família. Indivíduos falecidos têm um corte com uma barra transversal. Quando a morte ocorre no período pré-natal, o símbolo é menor, com a mesma barra transversal. Aborto espontâneo, as formas de adoção, e aqui a representação de um heredograma simplificado, em números romanos, o número de geração, em números cardinais, o número de pessoas naquela geração, e aqui a gente mostrando justamente a probanda, que é essa menina que tem a doença característica. E esse heredograma aqui é típico de famílias em que os casais, por exemplo, têm problemas para engravidar e aí não tem progênito, ou por outra situação, mas normalmente a gente utiliza esse tipo de heredograma em casais que procuram reprodução assistida. Dentre os diferentes mecanismos de herança que nós iremos abordar, o primeiro deles é justamente a herança mendeliana, que é tipicamente uma herança monogênica, ou seja, um gene é responsável pela manifestação ou expressão de uma dada característica. Ao longo das aulas de herança, nós abordaremos preferencialmente exemplos envolvendo seres humanos. A primeira forma, então, de herança mendeliana a ser colocada é justamente a herança autossômica dominante. E olhando para o nosso cariótipo, que é o conjunto de cromossomos que é encontrado dentro da região nuclear celular, nós vemos que o nosso cariótipo é composto por 46 cromossomos, 22 pares de cromossomos autossomas e um par de cromossomos sexual, que seriam justamente os cromossomos X e o cromossomo Y. Os 22 pares de cromossomos autossomos são idênticos entre homens e mulheres, de maneira que a herança autossômica dominante está diretamente relacionada com esses cromossomos que são idênticos entre homens e mulheres, os cromossomos autossomos. O que caracteriza, então, a herança autossômica dominante? Bom, existem algumas características que nos permitem definir que uma herança é autossômica dominante. Dentre elas, o fato de que, normalmente, a característica se manifesta em todas as gerações. Então, o fato de não pular gerações. A segunda questão é que a gente tem tanto homens quanto mulheres afetados em proporções idênticas. Então, não existe, por exemplo, uma preferência por um sexo ou pelo outro sexo. Então, afetam homens e mulheres em iguais proporções. Observamos sempre que, numa característica autossômica dominante, um dos genitores deve ser obrigatoriamente afetado para que a característica se manifeste. Então, na geração neonatória. Então, aqui a gente observa, né? Então, essa mulher apresenta a característica e ela transmite tanto para filhas quanto para filhos, que igualmente serão transmissores. Então, as pessoas que não estão afetadas não transmitem as características. Em termos de risco de recorrência, quando nós falamos de características autossômicas dominantes, considerando doenças genéticas humanas, a gente não estabelece um risco de 75%, como se esperaria se a gente considerasse indivíduos homozigotos dominantes e indivíduos heterozigotos. Por quê? Porque as doenças genéticas humanas são normalmente semidominantes. A gente não observa a expressão fenotípica em indivíduos homozigotos. Então, os indivíduos que apresentam tais doenças são normalmente heterozigotos. Por conta disso, o risco de recorrência em termos de doenças genéticas humanas é de 50%. A gente tem alguns exemplos de doenças autossômicas dominantes, dentre elas, aqui apresentado, a acondroplasia, que é uma forma de nanismo.
A segunda forma é autossômica recessiva. Novamente, o cromossomo afetado é um cromossomo autossoma, só que diferentemente da herança dominante, são necessários 2 alelos para que de fato a característica se manifeste. Por isso ela normalmente pula gerações. Por ser autossômica, ela comete igualmente homens e mulheres. E normalmente os genitores não são afetados pela característica. Então aqui a gente observa justamente esse casal e essa menina aqui apresenta a característica. O casal não apresenta a característica. Aqui a gente observa uma situação que aumenta o risco de que uma característica autossômica recessiva ocorra, que é justamente a consanguinidade. Essas linhas duplas aqui na horizontal representam justamente o casamento consanguíneo entre primos de primeiro grau. Elas acontecem muito mais provavelmente em proles de pessoas aparentadas, porque a gente aumenta o risco, a chance dos alelos recessivos, que são alelos mais raros, de se encontrarem dentro de uma mesma família, né? Se aquela característica já estiver segregando naquela família. Então, percebam que a gente tem o pular das gerações e o fato de que, na maior parte das vezes, o genitor não exibe a característica. Um exemplo aqui apresentado para fins de contextualização é o albinismo, que é a ausência de pigmentação. O albinismo não é exclusividade da espécie humana, né? Então a gente tem ausência de melanina tanto na pele, nos olhos, nos pelos em geral, enfim. Mas a gente tem uma série de doenças que exibem o padrão de herança autossômica recessiva, dentre elas a fibrose cística, a doença de Tay-Sachs e a fenilcetonúria. A terceira forma de herança mendeliana é justamente a herança ligada ao sexo, que está diretamente vinculada ao cromossomo X, que é um tipo de cromossomo que é encontrado de forma diferente entre homens e mulheres. Então, o cromossomo X é encontrado em dupla cópia nas mulheres e em cópia simples nos homens. Então, os homens são normalmente cariótipos XY, enquanto que as mulheres cariótipos XX. É importante colocar que a herança ligada ao sexo está diretamente relacionada a essa região ou porção do cromossomo X, que não apresenta então homologia com o cromossomo Y. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre a manifestação dos genes relacionados ao cromossomo X, é importante que a gente entenda a hipótese de Lyon, que versa justamente sobre a compensação da dose da expressão gênica do cromossomo X. Então, aqui a gente tem a pesquisadora, que foi justamente Lyon que postulou, então, os mecanismos relacionados à compensação da dose desse segundo cromossomo X em fêmeas de mamíferos. E de que forma isso acontece? Bom, existem duas situações aqui apresentadas na imagem. Aqui a situação em que a gente tem o cromossomo X normal, e aqui a gente tem um cromossomo X anormal, em que a região chamada de centro de inativação do cromossomo X encontra-se ausente. Nas situações normais, um dos cromossomos X, que pode ser tanto o que veio do pai quanto o que veio da mãe, vai estar funcionando, e o outro cromossomo X será parcialmente inativado. Por quê? Porque nessa região, chamada de centro de inativação do X, a gente tem genes específicos, dentre eles o gene X, que vai controlar a regulação para desativação ou silenciamento de genes localizados ao longo do cromossomo X como um todo. Isso aqui é o que a gente percebe justamente nessa imagem. Então, a gente tem aqui a expressão gênica de todos os genes localizados nesse cromossomo, e aqui a gente mostrando que esse cromossomo X, que é parcialmente inativado, a partir dessa região chamada de centro de inativação do X, que vai liberar então sinais para silenciar, através do processo de metilação, os genes localizados no segundo cromossomo X. Quando a gente não tem, então, essa região, que é chamada de centro de inativação do X, num cromossomo X anormal, o que vai acontecer? Isso é uma situação anormal, ou seja, uma situação em que a gente tem uma mutação regional.
que é uma mutação estrutural no cromossomo X. Então, aqui a gente vai ter novamente o cromossomo X número 1 sendo expresso, completamente expresso. No entanto, como não existe o cromossomo 2, essa região aqui, que é o centro inativador do X, toda essa região cromossômica também será expressa. E nesse sentido, a gente vai ter a expressão gênica bialélica, ou seja, dos dois alelos, no que se refere a esses dois cromossomos. De que forma, então, se dá o processo de inativação do cromossomo X? A inativação do cromossomo X é um processo que ocorre durante o início do desenvolvimento embrionário, quando um dos dois cromossomos X é aleatoriamente inativado. As fêmeas de mamíferos, no caso as mulheres também, apresentam dois cromossomos X. O cromossomo X, que veio do pai, e o cromossomo X, que veio da mãe. Ambos os cromossomos podem ser inativados. No entanto, se a gente tem uma inativação que vai ocorrer, como aqui na parte de cima, no cromossomo X que veio do pai, a gente mostra justamente o centro de inativação do X funcionando, fazendo com que esse cromossomo X então seja parcialmente inativado, né? O X está ativo, fazendo com que ocorra o silenciamento dos genes aqui deste cromossomo, e este cromossomo então será inativado nessa célula, em todas as células oriundas dessa célula, ou seja, todas as células filhas que forem formadas a partir dessa célula-mãe exibirão o mesmo padrão de inativação, ou seja, todas elas terão o cromossomo X paterno inativado. E esse cromossomo X é encontrado de forma mais condensada, nessa região mais periférica do núcleo celular, em uma estrutura que nós chamamos de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então percebam, aqui é o cromossomo X materno funcional, e como o processo de manutenção clonal ocorre, todas as células filhas oriundas da célula mãe exibirão o mesmo cromossomo materno funcional em todas elas. No entanto, aqui na parte de baixo, a gente mostra justamente o oposto. A situação em que o cromossomo X inativado é justamente o cromossomo X que veio da mãe. Neste caso, novamente, a gente vai ter a expressão dos alelos presentes no cromossomo X masculino, no cromossomo X paterno. No entanto, o cromossomo X feminino estará ali, inativado na sua forma de corpúsculo de Barr, nessa região mais periférica do núcleo. E, novamente, o processo ocorre idêntico, então todas as células oriundas dessa célula-mãe terão o mesmo cromossomo X ativo e o mesmo cromossomo X inativo. Neste caso aqui de baixo, então, todas elas expressarão os alelos paternos e os alelos maternos, então, serão parcialmente inativados. Aqui, só para que vocês observem a imagem, aqui a gente tem justamente a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que é mais densamente porado. E aqui, para que vocês tenham uma noção em relação a cariótipos normais e anormais, novamente, cariótipos, o conjunto de cromossomos de uma dada espécie. Então, em indivíduos do sexo masculino, normalmente a gente tem um único cromossomo X e esse cromossomo X é funcional. Então, existem duas possibilidades de cariótipo. Esse seria o cariótipo normal, 46XY. O 47XYY é uma alteração numérica, mas de qualquer forma a gente tem um único cromossomo X e ele é funcional, então não tem nenhuma cromatina sexual. Os cariótipos alterados, aberrantes, que tiverem então números maiores de cromossomo X, a gente sempre vai ter um cromossomo X funcional e todos os outros cromossomos X que vierem a partir dali inativados, que seriam então cromatinas sexuais. No sexo feminino, a gente só não observa a cromatina sexual nas meninas que apresentam monossomia do X, que é conhecida como síndrome de Turner. Então elas vão ter um único X e esse X é um X funcional. Bom, mas se elas são X0, né? Por que o segundo X que é inativado faz tanta diferença e faz com que essas pessoas exibam então um fenótipo relacionado a uma síndrome?
Se ele é inativado na mulher normal, por que então a ausência dele refletiria a nível de fenótipo? É porque, de fato, ele não é completamente inativado. Existe uma inativação parcial. Então, aqui, segundo o cariótipo, que é justamente o cariótipo de uma fêmea normal, 46XX, um cromossomo X normal e um cromossomo X inativado. Triplo X, a gente tem um cromossomo X normal e dois cromossomos X inativados. Observem que aqui são super fêmeas, são cariótipos aberrantes, tá? A gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver falando de alterações cromossômicas numéricas. No entanto, observem que o número excedente de cromossomo X reflete também no aumento do número excedente de cromatinas sexuais ou X inativados. Aqui nas imagens mostram justamente como a gente consegue observar a microscopia óptica, né? Então aqui uma mulher normal, 46XX. Aqui já um triplo X, na verdade, ela tem duas cromatinas sexuais. Aqui 3 e aqui 4 cromatinas sexuais, porque ela tem 5 cromossomos X ao todo. A herança ligada ao sexo também pode se exibir da forma dominante e da forma recessiva, e ela vai se manifestar de forma diferente entre homens e mulheres. No caso do X dominante, os homens afetados com companheiras normais não têm nenhum filho afetado e nenhuma filha normal. Por quê? Para os filhos, o homem vai transmitir o cromossomo Y. O cromossomo X do menino vem justamente da mãe. Os filhos de ambos os sexos, de mulheres portadoras, possuem um risco de 50% de herdar o fenótipo. Isso é semelhante a uma herança autossômica dominante. E já nos fenótipos mais raros e também nos fenótipos mais graves, a gente observa um número maior de mulheres acometidas em comparação aos homens. Por quê? As mulheres podem exibir uma expressão fenotípica mais leve do fenótipo, já que elas exibem dois cromossomos X. Então, o segundo cromossomo pode, sendo um cromossomo normal, pode de certa forma diminuir, minimizar a expressão fenotípica de uma característica mais severa, enquanto os homens, como eles apresentam um único cromossomo X e sendo esse cromossomo X defeituoso, eles de fato vão manifestar a doença. Se já é uma doença grave, que nas mulheres que apresentam 2X exibem fenótipo, imagina no homem. Então, por isso, é muito comum nos quadros mais graves, mais raros, apresentar então um número maior de mulheres do que de homens. Então, aqui vamos para o heredograma novamente, para fazer uma comparação. Percebam, não pulam gerações. Existem homens e mulheres acometidos. Então, vai depender basicamente a transmissão através dos genitores. Então, se for um indivíduo do sexo masculino, ele transmite para suas filhas. E suas filhas podem transmitir tanto para filhas quanto para filhos. Todos irão exibir características. Percebam novamente que, obrigatoriamente, um dos genitores deve ser acometido pela característica. Não pula gerações, semelhante a uma característica autossômica dominante. Então, homens sempre transmitem para filhas, nunca para seus filhos. Uma forma de deficiência intelectual ligada ao cromossomo X é a síndrome de Rett, e ela se enquadra também nesse fenótipo mais grave, em que a gente observa um número maior de meninas portadoras do que meninos, porque já é um fenótipo grave, então as meninas, por terem dois cromossomos X, podem ter um quadro clínico abrandado, mas ainda compatível com a vida. E no caso dos meninos, o quadro é muito severo, normalmente tem a morte logo na primeira infância. Então, é mais raro observar meninos portadores de síndrome de Rett. De maneira oposta, nas características ligadas ao X excessivo, a gente observa uma incidência muito maior em homens do que em mulheres. Por quê? Porque as mulheres podem ser simplesmente portadoras, mas não manifestarem o fenótipo, enquanto que os homens, se eles receberem o gene alterado, o cromossomo X com defeito, eles obrigatoriamente exibirão o fenótipo. Então, mulheres podem ser portadoras, e esse é o símbolo para portador de uma característica ligada ao X excessivo, no caso para fêmeas.
e no caso dos homens eles não podem ser portadores, porque eles só têm um cromossomo X e esse é suficiente para que ocorra a manifestação fenotípica. As mulheres podem passar, então, o cromossomo X alterado tanto para filhas quanto para filhos. As filhas podem ser igualmente portadoras, enquanto que os meninos normalmente exibirão o fenótipo. Por isso, então, a gente observa um número maior de homens afetados comparativamente às mulheres. Homens afetados podem transmitir para suas filhas. A depender do quadro clínico, o homem não consegue reproduzir, como no caso aqui, exemplificado pela distrofia muscular de Duchenne. Como a expectativa de vida é relativamente pequena, a gente tem um quadro clínico que leva a certas limitações para o indivíduo, então, com isso, a gente não vai observar mulheres portadoras de distrofia muscular do Duchenne. Existe também uma relação muito importante entre herança ligada ao X excessiva e as formas de deficiência intelectual ligada ao X. Então, existem vários genes localizados no cromossomo X que são responsáveis pelo desenvolvimento neurocognitivo e pela inteligência. Então, esses genes, quando alterados, podem causar, então, um quadro de deficiência intelectual, que antigamente era muito mencionado como retardo mental. De maneira que, como eles estão localizados no cromossomo X e na maior parte das vezes exibem padrão recessivo, é muito mais comumente observados também em indivíduos do sexo masculino. Além da distrofia muscular do Duchenne, aqui apresentada, que resulta então da mutação no gene que codifica a distrofina, a gente teria como exemplo também o daltonismo e a hemofilia A. Esse heredograma mostra justamente a segregação da hemofilia A numa família. Essa família, na verdade, é uma família real da Europa. E a gente observa que é a família britânica, na verdade, a família real britânica. Então, observem que a gente tem mulheres que são portadoras, mas não exibem o fenótipo, não são hemofílicas, mas que os homens normalmente são hemofílicos. Então, mostrando justamente a transmissão da característica ligada ao X excessivo, no caso específico da hemofilia A. Os descendentes homens possuem apenas um cromossomo X, e aí com isso eles têm uma probabilidade maior de exibir a frequência. Nesse caso aqui, uma probabilidade 10.000 vezes maior do que em mulheres. Existe também uma forma de herança restrita ao sexo, que é ligada ao Y. Especificamente, o exemplo aqui apresentado é um exemplo que ainda encontra-se em discussão, que é a hipertricose auricular, a questão da presença de pelos nos ouvidos, mas, em geral, porque existem estudos que podem indicar que pode ter outras causas de hipertricose auricular que não só mutações em genes do cromossomo Y, mas especificamente localizados no braço pequeno do cromossomo Y, que é aquele braço que também não tem relação com o cromossomo X. Neste caso, de uma característica ligada ao Y, também chamada de herança holândrica, a gente observa que ela não pula geração e acomete todos os homens da genealogia. Então, toda a prole masculina será afetada se ela vier de um homem afetado. Especificamente, quando a gente fala de região ou braço ímpar do cromossomo Y, a gente remete a uma região chamada de SRY, e ali sim a gente tem genes que codificam, então, características específicas do sexo masculino. Dentre as formas de herança não tão comuns, a gente tem a herança influenciada pelo sexo. Nesse caso, a gente observa que a herança está escrita em genes autossômicos, mas que ela se manifesta de forma diferente em termos de frequência quando a gente compara homens e mulheres. Um exemplo clássico é a calvície. Existem diferentes formas de calvície. A calvície que eu estou me referindo é a calvície hereditária, também conhecida como alopécia androgenética, porque a gente tem as formas poligênicas e também as formas ligadas ao cromossomo X recessivo. De maneira que essa calvície, essa alopécia androgenética, ela é dominante no homem
que pode exibir, então, os padrões genotípicos de CC, ou heterozigoto, e recessiva na mulher, só que recessiva com o padrão de alelos dominante, ou seja, com alelo para a mutação. E existe, então, uma relação possível para explicar essa diferença da expressão vinculada à expressão de um fator secundário, que seria justamente o hormônio testosterona. Então, a variação da dominância estaria atrelada aos níveis de testosterona que são produzidos em indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Então, no homem, a gente pode observar o fenótipo completo, que seria a ausência total de cabelos, enquanto que na mulher calva, normalmente, ela tem uma quantidade de cabelo menor, mas é mais difícil observarmos esse padrão em que existe a ausência total de pelos. Nesse heredograma, fica claro como ocorre essa transmissão da característica nesta genealogia. Né? Então, a gente tem aqui um homem afetado. Se vocês perceberem, a gente tem um número muito maior de indivíduos do sexo masculino acometidos, mas neste caso aqui, essa porção final aqui do heredograma, a gente tem uma mulher que foi afetada e ela se casa com um homem igualmente afetado, e a gente vai ter aqui, como resultado disso, uma menina afetada. Então, percebam que é um heredograma mais difícil de ser interpretado, porque pode nos levar, por exemplo, a pensar que é uma característica ligada ao sexo, mas não. Ela é influenciada pelo sexo. Os genes estão localizados em cromossomos autossomos, presentes igualmente em homens e mulheres, mas com manifestação diferente a depender do sexo, homem ou mulher, por conta da expressão, então, de uma característica secundária, no caso exemplificado pelo hormônio testosterona. Por isso que nos homens, por apresentarem níveis maiores de testosterona, a gente vai ter os fenótipos mais severos. Um outro padrão também, exceção à regra, é o limitado ao sexo, que é caracteristicamente uma forma especial de herança, que novamente a gente remete a cromossomos autossomas, que são idênticos, mas que se expressam ou somente no indivíduo do sexo masculino ou somente no indivíduo do sexo feminino, porque dependem dos sinais vinculados aos hormônios sexuais. Então, por exemplo, na mulher é comum a gente observar o crescimento das mamas, a questão do formato da cintura e, consequentemente, do quadril, a deposição triangular dos pelos pubianos. Essas são características específicas do corpo feminino e que não estão vinculadas com cromossomos sexuais, mas com cromossomos autossomas, e esses cromossomos autossomas guardam genes específicos que respondem aos hormônios que são produzidos no corpo feminino. Em comparação, a gente percebe a questão da barba, que é típica nos indivíduos do sexo masculino. Por exemplo, o crescimento das mamas em indivíduos do sexo masculino, a gente só vê em condições que seriam fisiologicamente anormais, que seria a ginecomastia. Em quadros sindrômicos, como na síndrome de Klinefelter, a gente observa que os homens apresentam ginecomastia, que seria o crescimento, então, anormal das mamas observado em indivíduos do sexo masculino. Mas nos homens a gente observa, por exemplo, a barba, que não é típica das mulheres. E os genes responsáveis pela presença e deposição de pelos na face, esses genes são justamente localizados em cromossomos autossomos. E aí, como os homens apresentam outros hormônios sexuais, esses genes então são ativados em relação à presença desses outros hormônios sexuais que não presentes ou presentes em quantidades menores no corpo feminino.